A paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, nosso dia 23 de um total de 40. Para a glória de Deus, estamos rompendo, estamos felizes. Eu estou muito alegre porque você continua participando comigo, porque você está firme no seu propósito. E eu sei que o Senhor vai fazer na minha casa, na sua casa, já está fazendo, né? Porque já nos despertou para este propósito. E eu louvo a Deus por isso. E aqui nós estamos, né? Nesse tema de hoje é 1 Coríntios 13:7, o amor tudo sofre. E eu aproveito assim bastante a oportunidade para estudar isso aqui, porque aqui o autor vai trazer para nós que muitas vezes nós sofremos por causa de influências externas. E a gente sabe que isso acontece, que sempre tem aquelas coisinhas de fora que vêm para minar o nosso relacionamento, para trazer uma estrutura que não é aquilo que nós queremos, mas que mexe na nossa mente, que mexe nos nossos sentimentos, que mexe no nosso comportamento. E ele grifa aqui, o autor, ele grifa aqui algumas coisas. Por exemplo, ele fala influências prejudiciais, que seria o quê? Hábitos, por exemplo, canal de televisão, séries, filmes, coisas em excesso, sabe? Até coisas que as pessoas gostam de assistir, ou de repente algum estilo de alimentação, horário de dormir, coisas que não faz bem para todo mundo dentro de casa, mas que alguém começa a fazer porque vê outro fazendo e vai trazendo esses hábitos para dentro de casa. Daqui a pouco está mudando os conceitos de dentro de casa por causa desses hábitos. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que todos os dias recebem amigos, todos os dias recebem visita. Chega um momento que elas não têm mais privacidade, elas não têm mais como conversar, mais como viver sozinhas, porque todo dia tem gente em casa, então ninguém mais tem liberdade. Então são bastante coisas assim que a gente precisa ficar de olho. Não tem aquele tempo para deitar, descansar, relaxar, para ficar sozinho, para fazer uma comida e comer só a família, pôr uma mesa, porque está sempre rodeado de coisas de fora. Então isso é um dos itens que ele grifou. Outra coisa, relacionamentos doentios, por exemplo. Não é todo colega com quem você sai para pescar que fala com sabedoria quando o assunto é casamento. Então o que é isso aqui? Ele traz esse exemplo. Não são todas as mulheres com quem você se relaciona que têm perspectiva. Não são todas as mulheres com quais você se relaciona que têm perspectiva correta em relação a compromissos e prioridades. Então, olha só, na verdade, todo aquele que mina o seu casamento não merece receber o título de amigo. Então, assim, se você quer o seu propósito de ser uma esposa honrada, uma esposa que cuida da sua casa, que cuida do seu marido, que se dedica ao seu marido. Então, se você ficar se relacionando com outra mulher que não faz isso, que acha que isso não é bom, que acha que isso é ser escrava, que acha que isso é ser trouxa, que acha que isso não vale a pena, o que ela vai estar falando para você? Para você deixar de ser boba. Ela está dizendo isso. Você é boba, você é besta, você é trouxa, você é escrava, você se deixa dominar, você não faz nada para você, e ela vai te tirando do foco. E aí você acaba entrando em conflito, porque você fica entre a palavra de Deus, que diz que você tem que se entregar, tem que se doar, tem que manifestar o seu amor genuíno dentro da sua casa, mas está ouvindo a tua amiga, né, que não é tão amiga assim, que isso não deveria você fazer. Ou então aquelas mulheres que estão com problemas em casa, com relacionamento, não quer se separar, mas está andando com amizade com mulheres que já se separaram várias vezes e que vai estar dizendo que está tudo bem com ela, que foi a melhor coisa que ela fez, porque agora ela está livre, porque agora ela pode fazer um monte de coisa. Então assim, aí o que você fica? De novo, né? Então esses relacionamentos, eles podem trazer doenças para dentro do teu casamento. E a outra coisa é a desonra. O que é isso? Aqui ele traz um parágrafo que eu grifei. Os segredos dele são os seus segredos. A menos, é claro, que esses segredos envolveram um comportamento destrutivo que coloca você e seus filhos em perigo. De modo geral, o amor esconde as falhas do outro. Ele cobre a vergonha do outro. Então o que é isso? São coisas particulares, são situações que acontecem dentro da sua casa que você não tem que expor para os vizinhos, para os amigos, para quem quer que seja, nem para o pastor, nem para ninguém. Porque o que vai acontecer? Às vezes é algo que, se você se juntar com ele, orar com ele, meditar, jejuar, conversar sobre o assunto, vocês mesmos vão resolver. E quando
você chama um terceiro para a situação, o terceiro vai dar a opinião dele, vai ter o julgamento dele, de repente vai falar com mais alguém. Daqui a pouco você e ele ficou tudo bem e aquela pessoa está julgando. É comum isso acontecer dentro das famílias, né? Você conta para sua mãe, conta para seu pai, conta para suas irmãs, aí seu pai, suas irmãs e tal, começa a odiar o seu marido porque eles fizeram, porque vão ver ele como uma pessoa má que fez coisas para você. Mas aí depois você está disposta a perdoar, mas aquelas pessoas não estão. E aí você já criou um problema no relacionamento ali, porque daí as pessoas já não veem ele mais com bons olhos. Então, isso é uma coisa que tem que pensar muito sobre o que falar, como falar. Eu posso dar aqui um exemplo que eu, né, nunca fico falando nada do meu esposo para minha família. E teve uma época que eu falava muito do meu esposo para minha sogra. E aí assim, eu dizia para ela, olha sogra, eu falo com você sobre ele porque eu sei que você vai estar sempre do lado dele. E se você tiver que ficar contra alguém, você vai ficar contra mim, porque eu não sou, né, o teu sangue. Então, e quando eu falo pra você, eu não quero que você tome uma atitude, eu só quero desabafar. Como eu não posso e não quero falar com outras pessoas, eu vou falar com você. Mas chegou um dia que eu orava, isso vai fazer um ano agora, na semana do Natal, na semana passada, na semana do Natal, eu orava pela minha casa, orava pela estrutura familiar, e o Senhor Deus me deu uma lição, conversando comigo naquela oração, e ele me disse para não falar nem para minha sogra. E assim, e a partir daquele dia eu obedeci rigorosamente. Eu obedeci rigorosamente porque o Senhor falou comigo nessas palavras: o fato dela te ouvir não quer dizer que ela está a seu favor. E só foi isso que Deus falou. Mas isso foi o suficiente para eu entender que eu não deveria falar com ninguém. Meu problema com ele, minha situação com ele, ou os pecados que ele comete, as coisas que me magoam, que me chateiam, eu tenho que resolver ele, eu e Deus. Não posso chamar ninguém, que seja a mãe dele, que seja a minha mãe, que seja quem for. Então eu calei a minha boca, e isso aqui para mim foi uma lição muito grande. E aí outra coisa que ele vai dizer aqui, são o cuidado que nós temos que ter com os parasitas. Porque esses parasitas são aqueles que se juntam no nosso casamento como se fosse um vício, né? Pode ser qualquer coisa que nos tira do foco, da presença, daquilo que nós precisamos para nossa casa. Por exemplo, apostas, jogos, filmes, pornografia, pessoas tóxicas, né? Que a gente já falou, mas ali que se junta e você não consegue mais ter aquela liberdade, e isso vai crescendo e mudando a sua forma de pensar, a sua forma de agir. E aqui o autor ainda traz, né, a Bíblia fala claramente a respeito deste papel protetor, geralmente utilizando a analogia de um pastor de ovelha. Então, quando nós lemos aqui no primeiro momento que o amor sempre protege, e depois ele começa trazendo esse cuidado que nós precisamos ter aqui para eliminar as influências prejudiciais, eliminar os relacionamentos doentios, eliminar a desonra e eliminar os parasitas. Então ele coloca ali a palavra que traz essa citação que a Bíblia vai dizer, como um pastor que cuida das suas ovelhas, que protege ela dos animais selvagens, que alimenta, que verifica quando ela não está bem de saúde. Então assim, por quê? Porque ele vigia, porque ele quer assegurar de que nada vai fazer mal para suas ovelhas. E isso então é uma coisa bacana de se fazer no casamento. Você vigiar, você estar atenta a saber que você vai proteger o seu marido de maneira que não vai sair da sua boca, não vai sair do seu comportamento atitudes que degrinem a imagem dele ou que prejudicam aquilo que ele é, né, que vai fazer dele uma pessoa inferior a quem Deus fez ele para ser. E além disso, você vai preservar para que ninguém fale dele, para que ninguém age com ele com desrespeito, com desonra, ou que ninguém venha falar que ele não é o cara comprometido, ou um homem responsável, um pai de família, porque você vai estar protegendo isso.
Então, e ele traz aqui, né, a referência de Ezequiel 34:8, que vai falar ali dessa situação, né, de um dos exemplos de pastores que cuidam das suas ovelhas, que alimentam o seu rebanho, que toma conta para que não venha acontecer nenhum tipo de infortúnio com o seu rebanho. Porque ele fica ali dando segurança, supervisão, para que realmente nada venha acontecer de mal. E nesse caso aqui, que nós estamos estudando, buscando a presença de Deus para o nosso casamento, é isso que nós estamos fazendo. Então eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele já nos despertou para buscar essa presença, para estarmos do lado dele buscando. E aqui ele coloca duas partes, uma parte para os homens e uma parte para as mulheres. Então ele fala assim: esposas, você tem o papel de protetor em seu casamento. Você precisa guardar o seu coração de ser levado por novelas, revistas ou outras formas de entretenimento que mancham a percepção da realidade e fazer você ter expectativas falsas a respeito do teu marido. Então o que acontece? Você fica assistindo, se você ficar assistindo muito romance, muita coisa, você começa a trazer coisas para dentro do seu coração que não vai fazer parte do seu cotidiano, e você vai criar essa expectativa e você vai sofrer por causa disso. Eu brinco muito aqui na minha casa, mas eu brinco assim, é sério, é o que eu falo. Eu não posso ouvir música sertaneja. Então, assim, eu não posso, se eu começo a ouvir música sertaneja e aquelas músicas sertanejas começam a falar que a pessoa traiu, que a pessoa fez descaso, que a pessoa foi embora, ou que a pessoa... E que eu começo a internalizar aquilo e dali a pouco parece que aquilo está acontecendo na minha casa. Então o que eu faço? Eu não ouço. E eu só ouço a harpa, porque daí eu garanto que eu não vou estar trazendo coisa para dentro do meu ser para me trazer tristeza, para me trazer preocupação. Então, porque eu não tenho estrutura emocional para ficar ouvindo aquela música o dia inteiro lá. Tem gente que coloca de manhã à noite, o dia inteiro, aquelas músicas sertanejas que só fala que traiu, que tá magoado, que feriu, que não deu certo, que vai ter que arrumar outro, ou tá falando que tá mal, ou tá falando que já está por cima. De qualquer maneira, conta uma situação desastrosa. E eu não gosto, eu não tenho estrutura emocional para isso, eu não quero pensar nessa possibilidade. Então eu não ouço. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Porque eu me lembro uma vez, eu tinha uma funcionária, as minhas crianças eram pequenas e eu precisava muito da funcionária, e ela era muito boa, mas ela ouvia sertanejo o dia inteiro, e ela colocava aquele celularzinho dela pra lá e pra cá, onde ela ia, ela tava aquele celularzinho e tocando aquelas músicas. E eu ficava muito triste, todo dia eu ficava muito triste. E eu comecei a falar pra ela: olha, eu não quero que você coloque, porque às vezes eu tô aqui, às vezes eu tava amamentando a criança e aquela música rodando, ele me traiu, ele não sei o que, parará. E eu digo: não, eu não posso ouvir isso. E ela dava risada: ah, é porque eu só gosto por causa do barulho, não sei o que, não sei o que. Chegou um ponto que eu cheguei a você proibir. Falei: ó, ou você vai colocar uma música evangélica, uma música que vai dizer que é vencedor, que o diabo tá derrotado, que Jesus já levou as nossas dores e tal, ou você vai colocar essas músicas, ou você não vai ouvir música, porque eu não posso. Eu não posso ouvir, eu tô passando mal. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. O que a gente suporta? Porque senão você começa por coisa na tua cabeça e aí você não percebe por que você tá mal. E aí aqui ele vai dizer: ao contrário, você deve fazer sua parte e ajudar o seu marido a se sentir forte. Enquanto que também evita pensamentos provenientes de programas de TV que tiram a atenção da tua família. Que ele dá um exemplo dos programas de TV, né? Mas pode ser tantas outras coisas que tiram a atenção. Claro que a TV é uma coisa que entra para dentro da nossa casa de uma maneira tão brusca, né? Assim, e ao mesmo tempo tão sutil, que você não percebe. Quando você vê, você está com aqueles hábitos, ou achando coisas erradas, o mau pecado. Quem de nós que já não ficou torcendo, de repente, até por uma traição? Às vezes passa lá que o casal não tá bem, que tá sofrendo por causa de algum problema, em vez da gente torcer para que eles se consertem, para que eles procurem a presença de Deus. Não, aí aparece um bonitão na área, ou uma bonitona, a gente começa a tomara que dê certo, tomara que ele... e a gente, quem de nós que já não fez isso, né? Então, assim, sabendo que é pecado. Se a gente se colocar naquela posição, a gente vai pensar: não, eu preciso consertar, eu preciso eliminar as possibilidades de dar o caos nessa casa. E aí toda mulher sábia edifica a sua casa, e a insensata, porém, derruba com as suas mãos. Provérbios 14:1. E ainda aqui, aí ele vai dar um conselho para os homens, né?
Você é o cabeça da casa, é o responsável diante de Deus para guardar os portões e manter-se firme com tudo que ameaça a sua esposa e o seu casamento. Mas como aqui nós não estamos tratando deles, então deixa isso daqui que Deus vai falando com eles. Enquanto nós estivermos fazendo a nossa parte, o Senhor Deus vai falando com eles através do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Deus ele é fiel e justo e Ele não vai deixar nós desamparada. Nós estamos estudando por nós estamos olhando para dentro de nós para saber o que nós podemos fazer da nossa parte para deixar o nosso esposo bem nutrido, para sermos uma esposa videira frutífera, uma mulher que edifica a casa, uma mulher que honra o seu marido. Então eu finalizo hoje o estudo aqui e para mim assim foi de grande valia. Eu trouxe aqui na lembrança duas coisas, né, de experiência para vocês, aquela de falar do marido e essa da questão de ouvir aquelas músicas e isso eu quero que você possa, né, aproveitar essa oportunidade de observar aí na tua casa o que tira de você, talvez, né, a tua paz de espírito, o que te faz pensar de repente que não tá legal as coisas, porque sua mente foi contaminada por algo que você viu na televisão, ou por algo que você ouviu, ou por algum amigo que veio na tua casa, ou por alguma estrutura do teu trabalho, algo que tá sugando mesmo a energia do teu casamento. Amém, irmãos? Ficamos dessa maneira. Você ora agora pela tua casa, eu tô aqui orando pela minha. Já fiz hoje de manhã uma parte da oração, já estudei, né, um livro, já fiz mais oração durante o dia e eu estou firme aqui na batalha, orando pela minha casa e pedindo ao Senhor para que Ele visite a tua casa, para que Ele fale com você, para que Ele alimente você, para que Ele te dê força, para que você realmente venha romper com os obstáculos que aparecem na tua vida e que você seja realmente uma videira frutífera, uma mulher sábia que edifica a sua casa, que ama e honra o seu esposo. E o fruto que você vai receber é o galardão lá no céu. E se você puder, né, receber, como eu já falei para vocês, o galardão de ser a esposa amada desse homem que tanto você deseja ser, e poder receber os elogios como tá lá no Provérbios, né? Então isso também será uma maravilha de Deus para você. Aproveite esse momento, curte a sua casa, curte o seu esposo, tente praticar de fato. Eu estou tentando e conto com a graça de Deus todos os dias para trazer algo novo para dentro do meu coração. Porque eu quero que todas as coisas saiam de forma natural de dentro do meu coração para o meu esposo, para os meus filhos, de maneira que eu não precise forçar nada. Eu quero estar tão cheia, a ponto de transbordar, de respingar neles assim, de maneira que eu nem estou percebendo. Se eu precisar executar, exercitando eu vou fazer, porque eu quero fazer, mas eu quero que Deus me enche de sabedoria de tal maneira que eu não preciso nem perceber, que seja uma forma natural de dar as respostas, uma forma natural de organizar a casa, uma forma natural de servi-los com amor, com cuidado, com respeito, com honra, com dignidade, porque assim está dizendo a palavra para nós, e isso é o que agrada a Deus. Amém, irmãs?